Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bom dia a todos, bem-vindos ao programa Política com Factos. E na semana passada tivemos como convidado o Francisco Silva Martins, presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, e é por aí, Filipe Alexandre Raposo, que começaríamos este programa em jeito de análise da entrevista. Ele foi uma pessoa muito coerente e muito convicta daquilo que pretende para o futuro da Freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. Sim, em primeiro lugar, bom dia à Vicência, ao Filipe, ao António Brás e naturalmente a quem nos acompanha. Sim, o Francisco demonstrou na sua entrevista que é um conhecedor daquilo que se passa na sua freguesia, também uma pessoa com uma grande dinâmica, com alguma capacidade política, com algum conhecimento que vai além daquilo que é Vila Nova de Mil Fontes. Tem a vantagem que trabalhou vários anos na Câmara Municipal de Odmira e junto como costuma dizer, do poder da decisão, não é? E isso de certa forma é uma vantagem e também naturalmente a sua vertente política também partidária e onde passou também pela Câmara Municipal de Almada, como é óbvio, essa parte de forma positiva também é sempre uma mais-valia no desenvolvimento da sua gestão diária e na resolução dos problemas, não é? Porque acaba por ter um contacto privilegiado no bom sentido com as instituições, com os organismos, e isso facilita principalmente as juntas de freguesia, porque as juntas de freguesia muitas vezes, ou quase sempre, estão sempre dependentes das câmaras municipais e da intervenção das câmaras municipais. Aqueles presidentes de junta que têm alguma capacidade e alguma dinâmica e conseguem, entre aspas, também no bom sentido, fazer que o bypass às câmaras municipais, conseguem mais rapidamente resolver os seus assuntos. Vila Nova Mil Fontes tem alguns problemas, como é óbvio, como também tem em todas as freguesias, mas eu não tenho a certeza que os problemas estão identificados. Ele demonstrou isso e também também demonstrou que tem muito bem definido aquilo que é a sua linha orientadora daquilo que é o seu mandato, daquilo que é os seus problemas e a forma como os vai resolver. Por isso penso que Vila Nova de Mil Fontes tem razões para, pelo menos, ter uma expectativa e uma esperança de que as coisas vão ser melhores. Bom dia, António Brás. Bom dia. Eu não estive presente, como sabem, vi a posteriori a entrevista. Sim, revejo-me perfeitamente, absolutamente nas palavras do Filipe. A nota que eu queria aqui deixar é que verifica-se cada vez mais o que é natural, que os presidentes de junta estão cada vez mais bem preparados. Se compararmos os presidentes de junta de hoje com há 20 anos atrás, para não recuar mais tempo, isto tem a ver com várias questões, mas o que nos interessa aqui é constatar esse facto. Não só aqueles que nós entrevistámos, mas aqueles que conhecemos e que vamos falando, hoje têm uma preparação distinta, o que é ótimo e é agradável, porque nós normalmente falamos das autarquias que têm a sua proximidade com as populações. Os presidentes de junta ainda têm a mais. Nós aqui em Sines, no nosso concelho, não notamos isso, com o Porto Covo, que é um Sines, mas temos que ver que há municípios como Santiago do Cacém, por exemplo, em que tem freguesias que estão muito, muito distantes do município, distantes fisicamente, geograficamente muito distantes, e com realidades muito, muito distintas. E o Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém disse-nos isso quando esteve aqui, que tem vários mundos distintos entre o mundo rural e o mundo mais urbano, enfim, o interior, o litoral, enfim, tem realidades muito distintas. Mas hoje em dia verificamos cada vez isso, e esta entrevista, enquanto ouvi a entrevista, foi aquilo que me veio várias vezes, me apercebi várias vezes, é a preparação que hoje começamos a encontrar nos presidentes de junta, o que é ótimo. Mas não quero saltar do assunto, mas também não queria continuar sem deixar aqui para mim um voto de solidariedade com as vítimas destas intempéries, várias intempéries, e as vítimas, não só os familiares das vítimas físicas, mas também aqueles que não tendo
fisicamente sido vítimas, mas que têm danos materiais muito graves, e isto tem também a ver, depois poderemos falar mais à frente, tem também a ver com o país que somos e da forma que vivemos, e depois já falaremos disto. Mas um voto de solidariedade com as vítimas, e também um voto de reconhecimento com todos aqueles que estão lá, uns exercendo a sua profissão, que ainda assim não deixa de ser extremamente digno, porque muitas vezes põe em risco a sua vida, e depois um voto particularmente especial de admiração e de apreço para aqueles que lá estão voluntariamente. Às vezes muitos deles com excesso de voluntarismo, porque nem sabem o que estão a fazer e colocam-se em risco no seu azáfamo de querer ajudar, mas há alguns profissionais, há lá profissionais que não estão no seu horário de serviço, não são da sua região de atuação, não sei de tudo isso, e ainda assim estiveram lá e apoiaram e ajudaram, e é assim, as sociedades e a coesão também se verificam nestes momentos, ou principalmente nestes momentos. E felizmente também tem havido uma onda de solidariedade com as outras pessoas que estão fora. Eu tive o prazer também de contribuir com alguns produtos para ajudar essas pessoas, e isso a mim deixa-me muito feliz, o facto de eu poder contribuir. Mas entre algumas características que nós portugueses temos, essa é uma delas. Nós somos um povo solidário, tanto entre nós como às vezes com outros povos. Nós sempre fomos, é uma característica da nossa identidade. Ainda bem. Outro dos temas aqui do programa tem a ver com as eleições presidenciais do passado domingo. O resultado foi seguramente o esperado, não foi? Sim, eu posso começar e com a título informativo também. O resultado nacional desta segunda volta, o António José Seguro tem 67,12%, 3.443.000 votos. O André Ventura tem 32,82%, 1.687.000 votos, isto no panorama nacional. A nível de Sines, freguesia de Sines, na primeira volta, o António José Seguro tem 3.968 votos, 68,54%, e o André Ventura tem 31,46%, 1.821 votos. Na freguesia de Porto Covo, na primeira volta, o António José Seguro tem 599 votos, 63,59%, e na segunda tem 590, 62,63%. O total do concelho, na primeira volta, o António José Seguro tem 6.600, aliás, na primeira volta, exato, na primeira volta tem, por acaso isto não, na primeira volta, aliás, na segunda volta tem mais 1.984 votos do que na primeira volta. O total do concelho, o António José Seguro tem 68,94%, 4.385 votos, e o André Ventura tem 31,6%, tem 1.976 votos. Aquilo que posso dizer sobre isto, o resultado eu acho que era este o resultado que se esperava, não é? Não há aqui grandes novidades. A nível do nosso concelho também não há grandes novidades. Não acho que o André Ventura, ao contrário que algumas pessoas querem fazer crer, que é o grande derrotado, não parece que seja assim um grande derrotado. O António José Seguro tem o seu mérito porque avançou, independentemente de saber o que é que ia acontecer. Tem mérito porque soube esperar, e naturalmente que com o mérito de avançar sem saber o que é que ia dar, e também saber esperar, a conjuntura e o momento ajudou, como se costuma dizer, ajudou à festa, e claramente que beneficiou do momento.
e fica na história, pelo menos até este momento, que é o Presidente da República. Ou político mais votado. Não só o Presidente, como qualquer político em Portugal nunca tinha tido tantos votos. Exatamente. A política tem estas coisas curiosas, né? É caso para dizer que na política nunca se pode dizer nunca, e também na política nunca se morre, né? O António José Seguro é um bom exemplo. Esteve ausente uns anos da política, sim, não teve? Quando ausentaram-no. Ok. Sim, mas depois teve uma postura diferente daquilo que costuma acontecer. O que aconteceu dentro do Partido Socialista, e afastou-se, foi à sua vida, né? Normalmente aqueles que perdem as eleições arranjam forma ou andam por aí a tentar aparecer, né? E alguns também no comentário político e nos artigos de opinião dos jornais, que é para ver se não morrem. O António José Seguro teve uma postura completamente diferente, foi à sua vida, o Partido Socialista fez a sua opção, fez-lhe o que lhe fez, enfim, mas seguiu o seu caminho, e o Partido Socialista seguiu naturalmente o seu caminho também. Não andou a atrapalhar, nem andou a fazer a oposição ao seu partido, e isso acho que é uma pessoa com valor, e naturalmente que está de parabéns. Na noite das eleições é engraçado alguma hipocrisia socialista que se verificava nas Caldas da Rainha. Algumas pessoas que, enfim, a política também tem destas coisas, e também dá para irmos aprendendo, não é? Algumas pessoas que, depois daquilo que disseram e fizeram, se tivessem alguma decência, nem sequer apareciam nas Caldas da Rainha, não é? Mas pronto, mas isso são coisas da vida. Naturalmente que o Dr. António José Seguro é que há de fazer esses juízos de valor e aquilo que a consciência mandar. Naturalmente que tem um desafio muito maior do que se preocupar com esse tipo de gente. Agora, aquilo que esperamos é um grande sucesso para o novo Presidente. O sucesso do António José Seguro é o sucesso, naturalmente, de Portugal. Esperamos que haja aqui pelo menos uma tentativa de equilíbrio, ou de tentar, com todos os partidos, que se possa fazer aqui alguns pactos para se resolver algumas matérias, e ele falou nisso durante a campanha. Vamos também ter a esperança e a expectativa, não é? que consiga. Há várias pessoas e alguns comentadores também televisivos que ficaram muito ofendidos com aquilo que o Dr. António José Seguro disse na noite eleitoral, logo em relação ao André Ventura. Eu não partilho dessa opinião. Acho que teve uma postura de presidente. Ele é presidente de todos os portugueses, tem que ter a capacidade de unir e não de dividir. Aqueles que gostam e aqueles que não gostam. O André Ventura faz parte. Tem o resultado que tem. Não há aqui portugueses de primeira e portugueses de segunda, independentemente daquilo que alguns querem fazer crer, e muitas vezes, e às vezes até são os moralistas da democracia que fazem essa divisão, que não deixa de ser curioso. Por isso acho que temos aqui pelo menos uma expectativa elevada de que o novo Presidente possa contribuir de forma positiva e para fazer algo diferente. Há quem diga que vai ficar tudo na mesma. Eu acho que pelo menos há aqui um estilo diferente de política, né, em relação ao atual Presidente, e por isso, e como disse anteriormente, pelo menos as expectativas são boas. Agora, podíamos ir falar de outras coisas, da capacidade, ou daquilo que já fez ou deixou de fazer. Isso também acho que é importante, mas o povo decidiu, está decidido, as circunstâncias são assim mesmo. Agora é para a frente e que a coisa corra bem. Não há muito mais que isto. Esperamos que ele olhe também para o pacote laboral que foi proposto, que ele até falou nisso. Há várias questões
desta noite, destas eleições. Portanto, a primeira, e muito bem, o Filipe diz, António José Seguro ele não fez uma travessia do deserto, e ele nem se fez de morto, ele estava morto e enterrado. Ele reapareceu. Não, é verdade, o António José Seguro, se pensarmos nos últimos anos, desde que o António Costa assumiu internamente o partido e depois fez o seu percurso político, o António José Seguro foi uma figura que simplesmente desapareceu. Esta é a realidade, desapareceu, foi uma opção dele. Pronto. Há uma mensagem muito importante que o Filipe também aqui disse, para quem gosta ou anda na política, etc., é que na política ninguém morre. É precisamente isto. Isto é um incentivo para todos aqueles que já tenham desistido da política e que ainda assim queiram continuar ou achem que têm condições de poder governar e de poder dar o seu contributo. Está aqui a prova que a política é feita de momentos, há momentos específicos. Nós tivemos 2 candidatos, tanto o António José Seguro como o André Ventura, que se nós recuarmos no tempo, 5 anos. Há 5 anos, se nos dissessem que os candidatos, que a segunda volta em Portugal ia ser feita entre o António José Seguro e o Chega, ninguém apostava €1 nesta possibilidade. Esta é a realidade e as coisas mudaram como mudaram. Agora, o que é que eu acho que aconteceu aqui? Houve aqui, acho que há aqui sinais muito importantes nesta noite eleitoral. Desde logo, que foi uma vitória. Para mim, quem ganha é quem tem mais votos, ponto final, e foi uma vitória expressiva, não há dúvida nenhuma sobre a vitória. Ainda assim, eu acho que não há os motivos para festejar que muita da esquerda festeja. Desde logo, porque a própria esquerda não conseguiu apresentar, e quando falo da esquerda, falo desde o Bloco de Esquerda, ou do LIVRE, até ao PS, não conseguiram apresentar um candidato para além do António José Seguro. Todos os outros candidatos tiveram 2%, 3%, 4%. O António José Seguro era o candidato da esquerda, não havia nenhuma dúvida acerca disso. A direita conseguiu apresentar alguns candidatos, ainda assim, quem chega à final, digamos assim, é o André Ventura. Isto deve-nos deixar mais preocupados do que propriamente a festejar. E há aqui várias... Isto porquê? Porque se nós olharmos para o que está aqui a passar, nós temos que pensar o seguinte: estes votos que o André Ventura teve não serão necessariamente os votos que tem numa legislativa. Não é necessariamente. Mas quantos destes votos é que o André Ventura agora teve, que são votos que tenham migrado do PSD ou da Iniciativa Liberal? Dos outros candidatos estou a ver que muitos poucos terão sido. Ou seja, o André Ventura tem aqui um capital na casa dos 30%. O PSD ganhou com 31%. Portanto, o que é que eu acredito que vai acontecer? E daí também o facto de António José Seguro ter ganho pode ser um bom sinal, um bom sintoma. Eu acho que nas próximas legislativas temos uma grande probabilidade do Chega ganhar as eleições em Portugal, ou ser o mais votado, e a seguir se formar um governo PS-PSD, a quem António José Seguro dará posse com muita felicidade. É a minha opinião. Portanto, quando nós olhamos para isto, houve uma mobilização, era mais ou menos expectável, houve uma mobilização à volta do candidato possível. Eu não acredito que o António José Seguro fosse o candidato da CDU ou do Bloco de Esquerda, ou até de uma grande parte do PS. Não era o candidato deles, não era. Mas perante a realidade dos factos, não, pois é, obviamente teria que ser o voto do António José Seguro. Ou seja, houve uma grande mobilização de quase todo o espectro político à volta do José Seguro, do António José Seguro. Ainda assim, nós temos que meditar porque é que o André Ventura teve 1 em cada 3 votos. E o que é que isto significa em termos de futuro e de onde vêm os seus votos? A maior parte dos seus votos vem do eleitorado muito jovem. Enfim, há aqui uma série de fatores que devem ser ponderados para todas aquelas pessoas. Eu vi muita gente a festejar, e devem festejar, e devemos festejar. O António José Seguro ganhou, era isto que se pretendia, a maioria da população assim o pretendeu, ele ganhou. Parece-me, como o Filipe também disse, e bem, um presidente deve ser um elemento de consenso, não de divisão, e acho que o António José Seguro pode fazer isso, e deverá fazer, é o seu estilo. Existem algumas questões a serem discutidas, não só o pacote laboral, mas a lei da nacionalidade, a eventual alterações à Constituição. Enfim, há aqui uma série em que o PSD, eu acho que o PSD é quem sai numa posição mais difícil para os próximos tempos. O PSD vai ter aqui que perceber que forçosamente está quase condenado a governar mais à esquerda do que tem governado até agora,
porque a partir de agora tem um presidente que tem capacidade de exercer a sua influência, nomeadamente neste tipo de leis depois que terão de passar por si. Algum comentário? Não, também concordo com ele. Eu acho que a grande, ou a maior expectativa das pessoas neste momento e daquilo que se falou mais e daquilo que o António José Seguro disse é a questão da defesa no que diz respeito a estas tempestades e aos incêndios e à questão da saúde. Acho que esse é os dois temas que eu acho que preocupam mais as pessoas. Naturalmente não é uma competência do Presidente, mas o Presidente pode e tem essa influência para colocar esses temas na agenda, né? E lá está, e conseguir um consenso dos vários partidos para que haja aqui um pacto para se resolver algumas coisas, porque é claro que há sempre medidas positivas, há medidas positivas que infelizmente são positivas, mas as pessoas não percebem e não se chega a concluir a medida para se ver realmente o resultado dessas medidas, às vezes por outras pela oposição e pela manifestação que as pessoas fazem, acabam por não se concluir essas medidas, e são positivas às vezes porque também não se sabe explicar. E aquilo que tem acontecido em Portugal ao longo destes anos, um dos grandes problemas também em várias matérias, e a saúde eu tenho a convicção que é um dos problemas, é que cada vez que muda o governo muda a visão da coisa, como se costuma dizer. E há aqui 3 ou 4 assuntos. Se queremos ser um país melhor, mais desenvolvido, com capacidade para ir ao encontro daquilo que é os anseios e as expectativas das pessoas, tem que haver uma linha condutora e uma visão e definirmos para onde é que queremos ir, como é que vamos e quando é que vamos lá chegar. Agora, mudar de governo e voltar a mudar a estratégia, voltar a mudar os protagonistas, voltar a mudar as medidas, normalmente é aquilo que eu estava a dizer anteriormente. Há medidas que até são positivas, mas muitas vezes não chegam ao fim porque entretanto há alguma coisa no meio que atrapalha isso, e às vezes atrapalha. Isto sem prejuízo de nós sabermos que a política nos reserva muitas surpresas. Se nós olharmos neste momento, se fizermos esta leitura, neste momento penso que todos nós sabemos, ou temos uma forte convicção, do que é que será a política nos próximos anos, da parte da CDU, da parte do Bloco de Esquerda, da parte do PS. Sabemos qual vai ser o papel do PS, sabemos qual vai ser o papel do Chega. Curioso vai ser perceber qual vai ser o papel do PSD. É quem está aqui numa posição mais difícil a partir de agora. Não só, eu já nem vou tanto pela questão do Marcos Mendes ter sido o seu candidato e ter tido uma votação francamente má. Não é só por aí, é qual vai ser o posicionamento. O PSD vai continuar aqui neste difícil equilíbrio entre não querer perder os votos da direita, mais à direita, vamos digamos assim, para não ferir suscetibilidades, e continuar a agradar algum eleitorado do Chega, mas simultaneamente também tem que governar o país e tem que manter aqui alguma parte do eleitorado à sua esquerda, ou pelo menos disponível para viabilizar o governo PSD. Eu na noite eleitoral e no dia a seguir, lembro-me muitas vezes de uma coisa que o Isaltino Moraes, o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, disse, e eu acho que até já disse isso aqui, e quando nós vamos às redes sociais, esta eleição destapou algumas questões. Quando a gente vai às redes sociais, aos jornais, aos comentadores, a tudo, vimos que o suposto ódio, o discurso de ódio não está só na extrema-direita ou na extrema-esquerda. Há muito discurso de ódio, há muita fake news, há muita desinformação, e viu-se, houve aqui, era um quase desespero. Eu olhava e dizia assim, mas isto é mais ou menos óbvio que o António José Seguro já ganhou. Qual é a necessidade de cavar mais fundo este discurso, esta divisão com a direita que representa o André Ventura? Agora, o que eu acho que vai aqui acontecendo, as águas estão muito divididas. Isto para o André Ventura não é nada mau. Não é nada mau. Isto para vos dizer que o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Moraes, dizia é: olhem para o meu concelho, interroguem-se porque é que o Chega em Oeiras é dos concelhos do país em que tem a menor votação. E depois respondia a eu próprio e dizia: uma questão muito óbvia, é que as pessoas estão satisfeitas.
Ou seja, o voto no Chega continua a ser muito um voto de insatisfação. E quando há um voto de insatisfação, e quando há este discurso que o André Ventura faz de que o sistema está todo contra si, e vai para uma eleição presidencial e de facto há uma união tácita de todos os partidos que não o Chega para votar. Eu ainda cheguei a ver, eu ainda vou acabar por ver dirigentes e deputados do Chega a dizer que vão votar no José Seguro, não é? Mas quando há isto dá-lhe um argumento forte, dizer, estão a ver, eu tinha razão. Aliás, eu disse, já não era contra o Chega, eles estão todos contra mim. Isto é uma questão pessoal. Portanto, aqui é preciso ser muito inteligente, para combater estas questões dos extremismos, e normalmente o extremismo não se combate com posições extremistas também. Nós estamos fartos de saber isso. Nós vimos, aliás, como é que o André Ventura e o Chega cresceram em Portugal. Foi precisamente pela incapacidade de perceberem e de combaterem este populismo, estes partidos da extrema, seja a direita ou a esquerda. E passa muito por aí. Um país que esteja satisfeito não sente necessidade de votar nem na extrema-esquerda, nem na extrema-direita, nem de ir por esses caminhos. Não sente. Agora, isto fazendo aqui a ponte para a questão do que estamos a viver em Portugal. Quer dizer, quando nós olhamos e dizemos assim, nós estamos num país da União Europeia que recebeu milhões, eu de outra vez fiz algumas das contas, cerca de 150 mil milhões de saldo, 120 mil milhões de saldo líquido entre aquilo que recebemos e aquilo que também contribuímos, porque nós também vamos contribuindo para outros países. Bem, e depois olhamos e vemos acontecer isto em Portugal. Foi uma situação completamente excepcional do ponto de vista meteorológico. Eu não sei, dizem que cada vez vamos tendo mais fenómenos destes. É possível que sim, nem sei. Eu lembro-me de ser miúdo e de já haver muitas inundações. Nos últimos anos é que até não tem havido. Agora, é verdade que o país hoje também está mais preparado do que estava há 30 ou 40 anos quando eu era miúdo. Hoje já há barragem, já há contenção, há outro tipo de construções, portanto tudo mudou. Agora, nós olhamos para um país e voltamos a ver o mesmo. Mas isto repete-se. Em vários sítios. Em vários sítios. Alguém dizia há dias que resolvam lá de uma vez, façam lá as cheias e os incêndios ao mesmo tempo. Quer dizer, porque nós daqui a 4, 5 meses, vamos estar a falar nos incêndios. Nós ainda não vamos acabar a recuperação destas estradas, destas casas, de tudo isto, e já vamos estar a falar dos incêndios. Porque voltamos a ter um país em que não há planeamento, não há organização, não há uma visão de longo prazo. E isto acontece. E voltámos a ver, nós continuamos a ter 10, 11 dias depois, continuamos a ter pessoas que não tinham eletricidade. Eu ouço falar, acho que foi deste Pedrógão, se não me falhar a ideia, se não me falhar a memória, que ouvimos falar em que a parte elétrica, a alta tensão, seria de ser enterrada. Passaram 10 anos, não aconteceu nada. Continua tudo igual. Okay. E continuamos a ter um país muito pouco resiliente a este tipo de fenómenos, sejam temporais, sejam incêndios, sejam cheios, e um eventual terremoto de terra, seja o que for, continuamos a ter um país muito pouco resiliente. É verdade que aquelas pessoas têm as casas que podem e que conseguiram ter, mas nós olhamos e vimos que a maior parte daquelas construções que nós vimos, há exceções de uma grua que caiu num prédio, mas a maior parte daquelas construções são construções muito pobres do ponto de vista mesmo construtivo. Então, muitas estão construídas em sítios indevidos, muitas têm, enfim, depois olhamos para aquilo, ainda há dias diziam já na imprensa, eu acredito, cerca de 50% das pessoas não têm seguros das suas casas, que é uma coisa também que, enfim, quer dizer, tudo isto é um bocado... Eu naquela noite, no dia a seguir, quando o ministro veio dizer, e não o disse por acaso, quando ele veio dizer o primeiro financiador desta tragédia são os seguros, eu percebi o que era aquela mensagem e não deixo de dar alguma razão. Agora, é óbvio que não vamos deixar as pessoas que não fizeram seguro, temos que acudir, obviamente, mas esta é uma realidade. E este é o país que temos, não só dos governantes, mas nós também. Somos pouco cautelosos, somos demasiado carentes. E também se calhar porque não estamos habituados a ter, felizmente, muitas tragédias destas, mas quando acontecem, vê-se a vulnerabilidade em que estamos. Ok. Não, para terminar, pronto, é dizer mais uma vez que nessas matérias tenho a convicção de que o novo presidente vai fazer alguma coisa, porque ao contrário de outros, eu acho que a democracia constrói-se resolvendo o problema das pessoas, e há coisas que não são, aliás, não devíamos de admitir que neste tempo que corre ainda acontecem
ainda acontecem no nosso país, mas pronto, há sempre aqueles moralistas e defensores da democracia que, enfim, esquecem-se depois que a democracia constrói-se é resolvendo os problemas das pessoas. E por isso vamos deixar o homem trabalhar. E agora, propunha que voltássemos aqui a Sines e aqui também à freguesia e falássemos de dois eventos muito importantes e muito marcantes de Sines, que é o Carnaval, que vai já acontecer, e também o Festival Músicas do Mundo. O Carnaval, para quem não sabe, o Carnaval dos Pequeninos foi antecipado para amanhã, portanto será na Avenida, no mesmo horário, mas para amanhã, quinta-feira, uma vez que sexta-feira prevê-se chuva. Como é que vem esta mudança daqui da data? Olha, primeiro tinha aqui uma surpresa. Perdão. Primeiro tinha aqui uma surpresa para vós, e não vou fazer publicidade, mas a inteligência artificial tem algumas coisas boas. Eu estava a vir para aqui, já vinha um pouco atrasado, e lembrei-me, estava a fazer contas de cabeça, e lembrei-me e perguntei à inteligência artificial quantos dias é que o nosso presidente da Câmara Municipal tinha sido eleito. Faz hoje precisamente 100 dias. Facto curioso. Já não fui eleito. Não fui eleito. Tomou posse há 100 dias. Faz hoje precisamente 100 dias. Portanto, esta é a surpresa que tinha para vocês. Eu por acaso tinha. Eu até pensei que tivesse passado porque estava a fazer contas ao ato eleitoral, mas à tomada de posse são hoje os 100 dias. Questão do Carnaval foi a questão. O Carnaval, para todas as pessoas que eu costumo dizer que sou um usuário do Carnaval sem nunca ter contribuído para ele. Limito-me a divertir com aquilo que os outros trabalham. Porque nunca pertenci nem a escolas de samba, nem nunca fiz carros, não limito-me a ir aos bailes, a ir ao curso, etc. Agora, reconheço, como há pouco falava, naqueles voluntários que fazem muita coisa em prol dos outros sem ter retorno, que são estes obreiros do Carnaval, são esta associação, esta e outras, são todas as associações que foram passando por ali. O que é a questão do Carnaval? A questão do Carnaval é complexa, porque a questão do Carnaval começa para nós no dia em que vamos vê-lo à Avenida, mas o Carnaval começou há uns meses atrás. E aquelas pessoas que tiveram estes meses e continuam a trabalhar para o Carnaval, e hoje em dia o Carnaval de Sines também tem a questão das escolas de samba, já não é um grupo de malta nova como eu, quando era jovem, nos vestíamos ali 2 ou 3 dias antes, comprávamos qualquer coisa, ou íamos para o Carnaval. Não, já há uns anos a esta parte, já há ali um trabalho anterior de uns vários meses e de preparação. E é extremamente frustrante chegar a esta altura e ver-se impossibilitados já de fazer uma festa com a dignidade que o tempo lhes devia dar, um bom dia de sol, como ainda assim poderem ser impossibilitados de desfilar. Eu acho que há ali algumas questões, há pouco falávamos em planeamento e organização, eu acho que há ali algumas questões, não é fácil, mas eu acho que o Carnaval devia ter um plano B, e se calhar até tem. Nós estamos aqui a falar e se calhar até tem. Se para os pequeninos já sucedeu até desfilar no salão acho que foi, se não me falhar a memória, foi no salão, no pavilhão dos desportos. Pronto, com os pequeninos isso é possível, com o curso é muito mais difícil, mas que, eu estou a dizer isto, mas é assim, eventualmente poderá existir, mas eu acho que cada vez mais com esta inconstância do tempo, com estes fenómenos mais extremos, porque uma coisa era, a gente estava habituado, podia ali chover, eu lembro-me anos, muito poucos, mas houve anos em que o curso não saiu, mas muito poucos, há ali um esforço hércules, seja como for, vamos embora, a não ser que seja um temporal tremendo. Mas isto é frustrante para as pessoas que estão lá, para as pessoas que querem ir ver, para tudo. Agora, qual é esse plano B? Não sei, pode haver uma mudança de data, que também já sucedeu, se não me falha a memória, eu acho que já sucedeu também. Já houve algumas tentativas, pelo menos, de fazer em paralelo o Carnaval no verão, aqui em Sines. Fez-se no inverno, fez-se no verão. Não sei se será por aí. Não tenho uma resposta. Eu sei que este ano há alguns sítios pelo país que não vai haver. Aqui em Sines vai haver. Se fosse eu a decidir, se começa a mim a decidir, eu faria o mesmo. Havia Carnaval, ponto final. A não ser se o tempo se agudizasse de forma a ser impossível. Agora, é frustrante para todos. Para nós que não vamos poder assistir a um Carnaval como gostaríamos,
tranquilos, sem chuva, com bom tempo, mas principalmente para as pessoas que... Acho que o São Pedro, para o Carnaval dos Crescidos, ele vai ser bom. Parece que sim, mas hoje em dia estes fenómenos, como vocês viram estes dias, o tempo também muda muito rápido, está como o mundo, não é? O tempo está razoável, depois cai muita chuva em 10, 15 minutos, depois volta a ficar bom tempo. Eu por acaso também já vi, parece que o tempo vai estar razoável nos dias de Carnaval, pelo menos que permita. Eu espero que sim, francamente espero que sim. Em relação ao Carnaval, e depois já falo porque é a minha nota positiva para vocês tiraram uma Então, que passa o Carnaval para a frente, podemos falar do Festival Músicas do Mundo, que aqueceu aí um bocado as redes sociais e não só, que era o fazer em Porto Covo, não fazer em Porto Covo, afinal... já há alguma resposta oficial? É assim, enfim, a única resposta oficial que me parece é a publicação que existe nas redes sociais do município de Sines a anunciar as datas do Festival de Músicas do Mundo no Porto Covo e em Sines. Portanto, eu acho que isso daí... Portanto, mantém-se tudo igual? Sim, pelo menos daí temos que pressupor que sim. O que é que eu acho acerca disto, e não tenho nenhuma informação privilegiada, e não era suposto ter, o que é que eu acho acerca disto? Eu acho que este ano vamos ter Festival de Músicas do Mundo no Porto Covo e se calhar será o último de muitos anos, ou se calhar o último de sempre. Eu acho que neste momento o que aconteceu, para aquilo que soube, foi que o Presidente da Câmara Municipal de Sines falou ou sondou as forças vivas do Porto Covo, os empresários, a Junta de Freguesia, uma série de pessoas. Aquilo que se sabe também é que é mais ou menos consensual que não faz sentido ter o Festival de Músicas do Mundo nos moldes atuais no Porto Covo. E agora parece que há aqui uma contradição entre aquilo que as pessoas manifestaram e aquilo que aconteceu. Eu acho que nós temos que pensar que quando essas reuniões aconteceram, provavelmente já teria muita coisa contratualizada. Portanto, e já não seria esta sondagem, este ouvir da opinião, portanto, das forças vivas, seria mais no sentido já do próximo ano, ou num prazo mais longo. É a minha opinião. Eu estou-me a rir, mas... porque em relação às músicas do mundo, e eu volto a dizer, eu não sou contra as músicas do mundo, pronto, que isso fique muito claro, mas não sou, mas sou a favor das músicas do mundo, neste caso com uma freguesia de Porto Covo e com uma cidade com as prioridades resolvidas, não é? Agora, não posso concordar, por exemplo, com as músicas do mundo em Porto Covo, quando chove na escola primária ou quando não há abastecimento de água, e agora mais grave ainda, porque a conduta de abastecimento a Porto Covo foi danificada com a questão da estrada de Porto Covo. Também pode não ter muito mal, mas não me parece muito agradável anunciar ontem as músicas do mundo em Porto Covo, quando ainda nem sequer sabemos quando é que vamos ter a estrada aberta, não é? Há aqui um conjunto de problemas para resolver, que eu acho que era mais importante preocuparmos com a resolução desses problemas. Continuamos a... Desculpa interromper, eu por acaso, eu não queria dizer isso, mas uma vez tu disseste, eu aproveito. Assim, culpado és tu de teres dito. O que é que será? Eu acho que... Eu ainda não disse tudo. Sim, eu sei, mas eu por acaso ontem pensei nisso. Acho que o anúncio do Festival das Músicas do Mundo, neste momento, é um bocado, achei desapropriado, achei desnecessário. Achei que também não temos uma oposição assim, não sei se temos sequer oposição em Sines, mas eu pareceu-me que foi completamente desadequado. O Festival de Músicas do Mundo podia ser anunciado daqui a 15 dias. Nós estamos num momento, nós temos as nossas estradas, fruto das chuvas que caíram, no estado em que temos a estrada cortada, temos uma série de problemas que se calhar daqui a 2, 3 meses deixamos de ter, porque o tempo estabiliza e pode-se executar uma série de obras. Agora, qual é a necessidade de vir anunciar neste momento tão crítico para o país? E o nosso Conselho até não foi assim tão afetado, mas não me pareceu, francamente, pareceu-me desnecessário. Parece que houve alguma pressa em querer anunciar para dizer, não, está aqui, vai haver Festival de Músicas do Mundo, fiquem todos descansados. Foi a ideia que me ficou. Eu, por acaso, ainda não fui ver nos outros anos em que data é que se anunciou, se é prática ser anunciado nesta altura, mas ainda assim nos outros anos também não aconteceu o que aconteceu este ano. Ou seja, aconselhava-se algum recato e daqui a 15 dias anunciava-se. Só esta nota. Para continuar, pronto, se era hábito anunciar antes do Carnaval, também acho mal, porque a grande festa siniense
e a grande festa do povo de Sines é o Carnaval, e não haja dúvidas disso. A Músicas do Mundo também continuo a dizer que não sou contra, acho que aquilo tem ali coisas positivas, mas pronto, foi a vontade de alguns, e não é a grande festa, e a grande festa de Sines é o Carnaval. Anunciar as Músicas do Mundo antes do Carnaval, podem esperar e anunciar as Músicas do Mundo depois do Carnaval. Há alguns, não tenham medo, porque até para já nem sequer vai acabar, por isso alguns não tenham medo que aquilo não vai acabar. Em relação ao anúncio, pronto, vale o que vale, acho que podiam anunciar mais à frente. Em relação à questão de Porto Covo, tenho aqui alguma esperança que o Presidente da Câmara, naturalmente, fez essas diligências, não é? que tome uma posição mais à frente. Eu compreendo os motivos de não acabar já com as Músicas do Mundo. Naturalmente, pronto, tem que se estudar as situações, tem que arranjar uma alternativa, como nós também dissemos, não é só acabar com as Músicas do Mundo. No Porto Covo, atenção. No Porto Covo, é arranjar outras alternativas. Agora, aquilo que se falou em questão a Porto Covo, há aqui coisas curiosas, que é a falta de condições das pessoas que lá vão. Não é? A freguesia não tem capacidade para receber aquelas pessoas todas. Naquela altura do ano específica. Há problemas do abastecimento de água. A freguesia, como costuma dizer, fica virada ao contrário. Há falta de casas de banho. A questão é se vamos reduzir nas Músicas do Mundo, não é? Mas vamos aumentar nestas coisas ou as condições ainda vão piorar? Não é um tema, eu compreendo que não é um tema fácil, mas eu continuo a dizer, tem que haver prioridades, temos que ser conscientes, não podemos andar há momentos para fazer festas, também as Músicas do Mundo podem continuar quando tivermos outro tipo de situações resolvidas, porque, como é óbvio, a questão financeira é importante, porque não estica, e volto a dizer, as Músicas do Mundo em Porto Covo são 350 mil euros. E eu meto a questão de outra forma. Nestes 25 anos, quantos milhões se gastou nas Músicas do Mundo, em Sines e em Porto Covo? O que é que fazíamos com esses milhões todos? Agora, naturalmente, também tem que se pôr as coisas em cima da mesa. Queremos escolas como deve ser, ou queremos escolas a chover e Músicas do Mundo? Queremos pessoas a viver com uma habitação digna, ou queremos pessoas a viver em barracas? Não é? Queremos ter um centro de saúde em condições, que o nosso até não é dos piores, e eu também sei que é da responsabilidade do Governo, mas a Câmara, naturalmente, tem aqui uma posição importante. Temos estradas em condições ou não temos estradas em condições? As refeições escolares, ensinos, pagam todos ou só pagam alguns? Há aqui medidas que esse dinheiro podia fazer a diferença. Mas pronto, espero que as prioridades também sejam resolvidas. Se a opção da Câmara é continuar com as Músicas do Mundo, que assim seja, mas que não se esqueçam que há outras coisas para fazer, porque anteriormente o anterior executivo, não é, foi acusado de muita festa e foguete e de não resolver os assuntos. Eu tenho a convicção que agora há muitos assuntos que vão ser resolvidos, e há coisas sinais positivos que o Presidente já demonstrou que há aqui outra dinâmica e outra forma de olhar para as coisas. E também, para terminar com este tema, há aqui uma nota muito curiosa, que é: nesta matéria, a oposição está toda junta. Que é curioso. Alguém ouviu mais falar alguma coisa das Músicas do Mundo? Zero. Caladinhos. Alguém ouviu o Partido Socialista falar sobre o assunto? Zero. Caladinhos. E, curiosamente, o PSD ainda foi para a reunião lá da Junta de Freguesia dizer que era a favor e defender aquilo. Defender aquilo, no bom sentido, defender as Músicas do Mundo. Por isso há aqui uma coisa curiosa, que é: para a festa estão todos juntos. Agora espero que também possam estar todos juntos para resolver os problemas das pessoas. Que isso é que é importante. Eu quero dizer o seguinte: é assim, quem não está, quando não estamos na política, temos alguma liberdade de dizer aquilo que pensamos. Eu, felizmente,
há quem me diga isso, eu discordo. Eu nunca tive esse problema, disse sempre aquilo que achava e que me apetecia. Se não fosse assim, quando não foi assim, saí. Isto é muito simples. Portanto, aquelas desculpas de não podíamos dizer, não dependia. Se não depende de mim, se não posso dizer, venho-me embora. É o preço que se paga por se poder dizer aquilo que se quer. E eu vou-vos dizer aqui muito claramente, eu não concordo com as músicas do mundo do Porto Covo. Sob nenhum formato, sob nenhuma forma. Ponto final, parágrafo. Não tenho dúvidas. Houve anos que não houve músicas no Porto Covo. O Festival de Músicas do Mundo foi para o Porto Covo muitos anos depois de ser feito em Sines e não tem sentido. A realidade é que não sei. Quer dizer, parece que há aqui quase uma imposição que tem que haver músicas do mundo no Porto Covo, mas porquê? Não tem sentido, não é uma marca, a marca é em Sines, o Porto Covo tem as suas próprias festas, naquela altura do ano, então principalmente, não tem sentido, quer dizer, eu não consigo perceber, ainda nunca ninguém me explicou a vantagem de haver músicas no mundo do Porto Covo, a vantagem para a população. Não há nenhuma vantagem. Não há, absolutamente. Portanto, esqueçam, aquilo que me toca a mim esqueçam as músicas do mundo do Porto Covo. Toca a mim, a minha opinião. E aqui em Sines, sim, e mesmo assim acho que o modelo em alguns detalhes devia ser revisto. Mas claramente que sim, acho que é uma das grandes festas de Sines, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, quanto ao Porto Covo, neste momento a mim o que me causa estranheza, este ano não, porque eu penso que terá sido esse o critério, eventualmente já haviam coisas contratualizadas, mas se as músicas do mundo continuarem no Porto Covo, eu francamente eu não entendo porquê. Não entendo porquê. Sem pensar coisas ruins, não entendo porquê. Agora, o que vos quero também dizer é o seguinte, também se fizesse um referendo à população de Sines, a perguntar se queriam músicas do mundo em Sines, também não sei se haveria. Eu era daqueles que votava que sim, que deve haver. Isto, como eu no outro dia dizia, os líderes políticos também têm a capacidade, às vezes, de ver para além daquilo que vê a população. Não tem cobra, senão assim nem sequer havia eleições, não é? Decidia-se tudo por referendo, era tudo administrativo. Pronto, claro que não. Mas ali no Porto Covo eu acho que não. Deixa-me só dizer-te uma coisa, se me fizeres um referendo a perguntar músicas do mundo sim ou não, é uma coisa. Se fizeres um referendo a perguntar músicas do mundo aos buracos da estrada tapados... Claro, isso são... Mas eu acho que podem existir as duas coisas. Sim, é? Eu acho que podem existir as duas coisas. Eu acho que nós habituámos foi durante 12 anos... Pode haver, mas a questão é que durante estes 25 não houve. Essa é que é a questão. É que nós nos últimos anos temos visto... havia um indivíduo que dizia muitas vezes, dava um exemplo, dizia muitas vezes, o que é aqui em Sines parece que é um indivíduo que tem uma vivenda muito bonita no monte, mas para chegar lá não tem estrada, tem que ir com os pés pela lama para ir para a sua vivenda. Que é um bocado esta imagem. Quer dizer, tiveste a Câmara com o endividamento que tinha, não havia dinheiro para muitas coisas, mas as músicas do mundo nunca se deixaram de fazer. Sim, é um facto, sim, isso é inegável. Portanto, agora, aqui a questão que se coloca é difícil perceber a questão das músicas do mundo no Porto Covo, a sua continuidade. Eu só o entendo à luz destas questões que estavam contratualizadas. Quanto à questão da oposição, que o Filipe diz, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu, quando há uns anos atrás formei o movimento, era precisamente por este sentimento que está a acontecer outra vez. É que não há oposição. A oposição não falou, neste caso, das pessoas do mundo, e não fala em nada. A oposição simplesmente não fala. A oposição em Sines, eu percebo que viemos do ato eleitoral, mas estamos a falar Mas já tiveste vários acontecimentos, entretanto, que mereciam a oposição, mas claro que né? sim, mas vamos uma coisa. A oposição, quando não há factos, tem a obrigação de os criar. Se ser artificialmente. Há questões que são importantes de trazer. Por exemplo, nós aqui em Sines temos questões de segurança, temos a questão da habitação, temos 5 ou 6 questões que a própria oposição, quando não há agenda, digamos assim, tem a obrigação de chamá-los a si e de continuar a falar, porque senão os assuntos vão passando e vão morrendo. Agora, não há oposição. Eu, por acaso, há dias deram-me a conhecer, agora por causa do temporal, de haver pessoas da oposição que vieram falar da estrada do Porto Covo. E da estrada de Morgavel. Deviam ter vergonha. As pessoas que vêm dizer isto deviam ter absoluta vergonha. Quer dizer, não falam de coisas que são estruturais, que se arrastam em Sines há anos e anos e anos. Vêm falar de uma coisa resultante de um fenómeno que sucedeu, completamente extemporâneo, porque ninguém conta. Agora, devemos dizer, mas as condutas deviam estar mais desentupidas, deviam estar limpas, as manilhas. Eventualmente sim. E qual é que foi o elemento, e esse elemento, ou os elementos da oposição que falaram nisto? Já alguém pensou que nós estamos em fevereiro, nós daqui a 2 meses temos de estar a preparar o verão, não é?
Assim como em agosto, setembro, devíamos ter estado a preparar o inverno. E já tens a Páscoa, que é uma época alta para pôr. Claro, agora a questão que eu coloco aqui é assim, mas a oposição agora, quer dizer, eu que achei mais, se eu desse aqui as votações que o Filipe dá, o sinal completamente negativo são todos aqueles que se aproveitam do que foi as intempéries, a nível nacional e local, ainda mais quando vêm com algum cinismo, dizer, vamos ver se isto se resolve tudo bem, todos juntos, todos amigos, vamos resolver isto. Quer dizer, estão a querer aproveitar-se de uma situação, quer dizer, que isto... Mas aquela estrada tem quantos anos? Não é? Há quantos anos é que está aquela estrada ali? Não é? Agora, há muitos anos que se fala em algumas rupturas, algumas perdas de água da barragem de Moravela. E ainda não vi a oposição falar nisto. Agora, esta quantidade de água foi da chuva, mas foi também a barragem que não susteve a água toda. Não foi agora. Vimos só dizer, eventualmente, aquelas manilhas deviam ser maiores. Sim. Mas este caudal de água é habitual. Se calhar nos últimos 30 anos... Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Agora, elas foram limpas, estavam desobstruídas. Não sei se estavam. Agora, eu também pergunto à oposição, mas a oposição sabe se estavam ou não, e se não estavam, manifestou-se acerca disso. A oposição disse, Sr. Presidente, atenção, tem que ir desobstruir as manilhas, que vem muita chuva. Também não disse, porque ninguém o sabia. Portanto, estas questões... Agora, eu acho que o grande problema que está aqui em Sines, nós voltámos atrás, uma série de anos, é que voltou a não haver oposição. Eu lembro-me quando foi a questão do movimento, eu olhei para o panorama que nós tínhamos em Sines e eu percebi claramente isso. O Partido Socialista vai ter 6 ou 7 vereadores. Era a realidade na altura. E nós estamos a caminhar para aí. Quer dizer, a CDU, se calhar daqui a 4 ou 8 anos, tem 6 ou 7 vereadores, porque não há oposição em Sines. Ponto final. Não há oposição. Em relação à estrada de Porto Covo, também é justo dizer que a senhora deputada do PSD, Sónia, esteve lá a fazer os levantamentos, o levantamento dos estragos, e com isto espero que a senhora deputada, e se aquilo foi uma causa da barragem, espero que a senhora deputada diga ao Ministro da Tutela para as Águas de Santo André pagarem os estragos e reconstruírem aquilo rapidamente. E também já ouvimos as declarações do Presidente da Câmara, que está em cima do acontecimento para resolver o assunto antes do verão. Assim esperamos. Eu gosto de ser muito positivo nestas coisas. Não gosto também de deixar, às vezes, apesar de ser às vezes um pouco agressivo a falar, gosto de ser muito positivo nisto. Eu acho que há uma oportunidade para se criar ali uma solução definitiva. Em vez de ser um pontão, criar ali uma pequena ponte e alargar ligeiramente aquilo, porque nós quando nos cruzamos ali, há sempre ali alguma dificuldade, isso for com uma caravana, pode ser uma oportunidade franca de melhoria, não só ali, como para resolver uma questão que ficou em aberto, era muito antiga. O PS teve ali uma intervenção, o antigo executivo teve uma intervenção que na altura até foi polémico, porque a intervenção nem sequer foi deles, foi das infraestruturas de Portugal, e nunca se percebeu muito bem que é a Ribeira dos Moinhos. A Ribeira dos Moinhos, vamos ver, quer dizer, ela inundou, vai desinundar, mas aquilo continua, a obra continua a não estar acabada, continua a ter ali, para o lado direito não tem ali proteção, e continua a ter uma china elétrica, quer dizer, era a altura de se resolver aquilo. As estradas de Portugal, penso que uma parte ali ainda será deles, ou da Câmara, era uma forma de resolver. Foram os 2 sítios de Sines, assim à primeira vista, que houve problemas, pelo menos que eu tenha conhecimento. Portanto, isto também mostra uma coisa, ou aliás, mostra 2 coisas. Mostra que até nisso Sines é afortunado, para além de termos praias muito bonitas, para além de termos um clima muito moderado, para além de termos uma beleza natural excelente, até nisso fomos afortunados, que estamos aqui no sítio mais alto, as águas correm, não temos aqui muitas ribeiras, não temos riachos, não temos nada disso, e não tivemos assim muitos casos, e fomos resilientes, a Proteção Civil atuou. Agora, onde há problemas eles voltaram a acontecer, e isto aqui também vos quer dizer, todos nós conseguimos, com a antecedência suficiente, dizer onde é que vai haver problemas. Eu consigo-vos dizer onde é que vai haver problemas para o ano quando houver cheias. Vai ser na Ribeira dos Moinhos, vai ser junto ao continente, vai ser a Barroca, derrocadas na... A gente sabe onde é que são, e eles vão acontecer, têm vindo a acontecer há 20 anos, e se não for feito nada agora, voltam a acontecer para o ano outra vez. E é isto que eu há pouco dizia, é esta falta de organização, esta falta de planeamento que nós temos em Portugal, e o descontentamento das pessoas é com isto, e é natural que seja. Se não vem isto resolvido, quando aparece alguém a abanar uma bandeira a dizer eu vou resolver porque o problema é este, pois é muito fácil votarem nessas pessoas.
Ok, para concluir as músicas do mundo, músicas do mundo sim, mas com os problemas do conselho resolvidos. Exatamente. Se fosse para o Filipe era via verde. Exatamente. Sim, mas ele por acaso há bocadinho também... Sim, mas isto é a influência da Via Verde. Mas tem que se resolver o problema das pessoas. Acho que é uma questão de princípio e sinceramente tenho a esperança e a expectativa que alguma coisa vai mudar para melhor. Em relação a isso também quero dizer aqui uma coisa, que é, e digo mesmo com as letras todas, é vergonhoso as estradas, o atual estado das estradas, que vai para Grândola, as estradas do Cercal para Mil Fontes, a estrada agora para Porto Covo, né, que aconteceu isso, infelizmente, com a intempérie. A outra estrada, que é vergonhosa, que vai para o Cercal e que vai agora para Porto Covo, que as pessoas de Porto Covo só têm essa como alternativa. Já não há forma de passar lá sem acertar nos buracos. Porque os buracos já são tantos que uma pessoa não consegue se desviar de um, acaba por cair noutro. Todos os dias, a estrada para Melides, outra pouca vergonha. O C33 de Roncão. E é caso para dizer onde é que anda, e os senhores autarcas, eu sei que isto é um momento difícil, mas a estrada está assim também há muito tempo. Agora a questão é que com as chuvas a questão está-se a agravar. Mas onde é que andam os senhores presidentes de Câmara, os senhores presidentes de Junta, tirando o Bruno de Melides, que tem falado muitas vezes nisso, não quer dizer que outros também não tenham, podem andar a falar, e também o presidente da Câmara de Santiago também tem feito algumas... Aliás, deixa-me só dizer, eu já tive a ocasião de dar os parabéns, foi ontem anunciado 80 milhões para o troço entre, portanto, aquele que não vai ser autoestrada para já, entre o Roncão e Grândola, que está completamente vergonhoso num piso que circula a velocidades, enfim, distintas. E isto é muito importante, esta questão que o Presidente da Câmara de Santiago do Cacém fez, e eu disse-lhe isso, é muito importante porque é aquela história que falamos, que é, há coisas que dependem dos Presidentes da Câmara e eles devem fazê-las, e há coisas que estão dependendo deles e eles devem fazer com que elas aconteçam, e foi isto que ele fez. Isso é muito importante. Aqui, os pisos ensinos, deixa-me só aqui dar aqui uma nota, que é o seguinte: os pisos ensinos estão muito, muito maus. Muito maus. Agora, o que aconteceu em Sines, com os pisos de Sines, os pavimentos da nossa cidade, não são resultado destes 100 dias que o Álvaro Beijinha governou, são resultado de 12 anos em que não foram cuidados e tratados. Porque não é em 100 dias que as estradas ficam assim. Não é com muita chuva que as estradas ficam assim. Uma coisa é a estrada do Porto Covo, que evoluiu, isso é distinto. Agora, todos estes buracos que há aqui em Sines, isto é um bocado a história do outro. Buracos havia muitos, simplesmente surgiram. E Sines, temos aqui troços em Sines que têm, assim que parar as chuvas, têm que rapidamente ser arranjados e substituídos. Não há possibilidade nenhuma. Mas para concluir aqui a questão das estradas, quando digo os senhores presidentes de Câmara, os senhores presidentes de Junta, têm que se juntar e tem que haver aqui uma resolução rápida. A estrada para Melides é impossível passar, passar por lá. Agora também vai haver uma marcha lenta, organizada pela população da freguesia de Melides, que é no dia 12 de janeiro, na quinta-feira, uma marcha lenta, para exigir a reparação urgente da Estrada Nacional 261. A estrada para Grândola também, todos os dias para lá carros com os pneus furados. As pessoas que vão para o Cercal, as mesmas coisas. E quando eu digo isto dos senhores presidentes de Câmara, dos senhores presidentes juntos, é porque é urgente, é para amanhã. Não é para amanhã, é hoje. É hoje. Não podemos estar à espera dos anúncios. Alguém tem que ir lá tapar aqueles buracos e mandem a fatura para onde eles quiserem. Agora, já se devia ter, os senhores presidentes da Assembleia Municipal já deviam ter marcado uma Assembleia Intermunicipal dos municípios, destes municípios, é porque isto envolve os municípios todos do Alentejo Litoral, porque a estrada para Mil Fontes, do Cercal para Mil Fontes, agora também tem aquele bocado que caiu, estão todos os municípios envolvidos. Isto é insustentável. E depois é assim, a questões de segurança, mas quanto tempo é que demora uma ambulância ou um carro de bombeiros a passar numa estrada destas para socorrer as pessoas, não é? Também deviam dizer alguma coisa, os senhores comandantes, os senhores presidentes das direções dos bombeiros. Está na hora de meter a boca no trombone. Tem que se fazer alguma coisa. Agora, isto é insustentável porque o estado destas estradas é gravíssimo. Tem montes e montes de pessoas
danificado os carros, e isto é uma situação insustentável, e é uma situação, como eu disse, vergonhosa, e tem que se fazer alguma coisa, mas tem que se fazer alguma coisa já. Tem que se fazer alguma coisa já, porque há estradas que, aliás, super perigosas e que já não dá para fugir, como eu tinha dito, dos buracos. Por isso espero sinceramente que tomem uma posição, que façam as diligências que são necessárias, para se resolver rapidamente isto. E a história do mau tempo não é desculpa, porque a estrada já está assim há muito tempo. Não aquela, vai-se pôr Alcatrão mas está a chover, mas eu não sei, se chover todos os dias nunca se pode pôr Alcatrão. Alguma coisa tem que se resolver. Naquele estado é que não pode a estrada estarem, até porque não há outras alternativas, e as pessoas precisam de trabalhar, as pessoas precisam de fazer a sua vida, os bombeiros precisam de passar, e as coisas não estão em condições. Em relação às tempestades, também só dizer também um voto de solidariedade com todos, mas em particular com os agentes de Alcácer do Sal, e uma palavra de apreço aos bombeiros, à GNR, à Marinha, aos autarcas, à população, de uma forma geral, o nosso voto de solidariedade. E também aproveitar que, como é óbvio, não há grandes nestas questões não há notas positivas, mas há momentos que contribuem para o futuro de forma positiva, e acho que se há alguma coisa positiva nisto é a admissão da senhora Ministra. É a nota positiva. Alguém há dias dizia que desta coisa que a senhora, sinceramente, não sei o que é que lá está a fazer, ou o que é que lá andou a fazer. Há dias alguém dizia que a senhora Ministra devia estar fechada, era no gabinete, mas era do lado de fora. Sim, porque, enfim, não há. Mas olha, deixa-me só. Não há explicações para. Desculpa lá, deixa-me só cessar aqui a minha participação no programa de hoje e dizer-te uma coisa que é também um bocado o corolário daquilo que eu fui aqui dizendo, ou tentando dizer aqui ao longo deste programa. São Torpes. A estrada de São Torpes. Eu acho que já é claro para toda a gente que aquela estrada, nos próximos 10 anos, o mar vai estar todos os invernos a bater e a destruir aquela estrada. Eu acho que isto já é claro. Mas sabem o que é que vai acontecer? Daqui a 10 anos, ou 15 anos, ou quanto for, vamos andar mais outros 10 a lamentar-nos todos os invernos, e a estrada está fechada e caiu mais um bocado, porque há tal falta de planeamento e de organização. Já percebemos que está a haver um desassoreamento daquelas praias. Não sei se é o clima, se é, chamem-lhe o que quiserem, é claro e evidente. Há a possibilidade, pelo menos eu creio que virá a haver um novo terminal que vai até mais perto do Porto Novo, não sei qual é o efeito que pode ter ali. Agora, aquilo que nós vimos a assistir é cada inverno que passa, o mar vai estando mais perto e vai batendo ali naquelas encostas. Portanto, se não pensarmos nisto agora, vamos pensar quando? Vamos pensar um dia que aquilo caia, e depois vamos todos dizer, é uma tragédia, temos que intervir rapidamente, que é esta falta de resiliência que o nosso território tem, e que a maior parte são coisas que nós já sabemos que vão acontecer. Bem, temos que ir terminando o programa. Que a propósito, desculpem já agora, tivemos um incêndio recentemente aqui no centro da cidade de Sines. Adivinhem aonde? Ao lado das bombas de gasolina, não é? Que há quantos anos eu ouço dizer que aquelas bombas de gasolina deviam sair do centro da cidade porque é muito perigoso. Mas eu insisto há 20 anos e elas estão lá. Continuam lá. Ainda ninguém encontrou uma solução para aquilo. E enquanto isto for acontecendo, claro, depois é fácil aparecer os populismos, o descontentamento, depois é natural que é fácil. Mas isto é um pouco português, nós temos esta incapacidade de planear, de antecipar, nós trabalhamos muito sob a urgência. E depois trabalhamos bem, talvez melhor que os outros povos, porque também temos mais experiência, estamos muito habituados a trabalhar sob a urgência, como aquele aluno que só estuda 1 ou 2 dias antes dos testes e depois está muito habituado comparativamente aos outros. Ele só faz aquilo. Isto é uma realidade. Às vezes havia aqueles alunos muito bons e quando por algum motivo havia 2 ou 3 testes muito juntos, as notas caíam muito, e os outros que não eram tão bons mantinham. Porquê? Porque estavam habituados a estudar sempre só 2 ou 3 dias antes e aquilo era uma rotina. E Portugal vive disto. Isto somos nós, Portugal. Só na continuação disso, e aproveitando, pegando aqui na questão dos bombeiros, aproveitar para dar os parabéns, que ontem eu por acaso acompanhei essa situação e foram os bombeiros e a GNR eficazes, responderam de imediato à ocorrência do
que aconteceu ali junto à bomba de gasolina e por isso estão os nossos bombeiros de Sines estão de parabéns e a GNR também pela sua eficácia. Isto para dizer o quê? Também, muito rapidamente, na questão das tempestades, há uma coisa que temos que aprender, aliás, como já somos especialistas nisto, mas quando vemos tempestades destas e vimos, há duas, pelo menos duas instituições em que as pessoas olham para elas como é que é dizer, onde se sentem seguros, não é? Que é nos hospitais e no quartéis de bombeiros. Agora, meus caros amigos, são opções, quartéis de bombeiros em barracões, como a gente tem, não me parece locais seguros. Quartéis de bombeiros sem condições, por este país fora, também não me parece seguro. As pessoas veem os quartéis de bombeiros como estarem seguros. Nem os bombeiros estão seguros nos quartéis que têm. É uma questão de investimento e é uma questão de opção. Pá, alguém tem que olhar para isto algum dia. E é nos hospitais, não é? Temos hospitais que chove mais dentro dos hospitais do que na rua. Temos hospitais que os geradores não funcionam. São dois pilares fundamentais. E a GNR também, porque a GNR e as forças de segurança que há postos da GNR e da PSP, esquadras, que aquilo são uma pouca vergonha também. Não têm as mínimas condições para as pessoas lá estarem. Por isso, olha, fica também aqui o apelo ao Sr. Presidente da República, que é uma matéria importante. São opções, ou gastamos dinheiro numas coisas, ou gastamos dinheiro noutras, como é óbvio. Mas como o Brás também tinha dito anteriormente, já recebemos milhões e milhões e milhões da comunidade europeia. Aquilo que, no meu entendimento, é prioridade para um país desenvolvido, para um país com uma maior democracia, para um país em que as pessoas têm uma visão e uma qualidade de vida melhor. Naturalmente que as escolas, a segurança, a saúde são pilares fundamentais. Curiosamente, no nosso país, do ponto de vista das instalações, é dos piores. Não é? É dos piores, não é? E os quartéis de bombeiros então, infelizmente, não é? Porque continua-se a gastar dinheiro em muitas coisas e os bombeiros vivem à mercê muitas vezes da boa vontade e daquilo que os senhores autarcas querem, não é? Porque uns recebem muito, outros recebem pouco, do Estado recebe-se pouco ou nada e não há aqui um investimento. Tem que passar a haver um investimento, claro, principalmente nestes 2 ou 3 setores, senão quando acontecem estas coisas, aqueles que nós temos a esperança, né, que nos vão acudir e que fazem um trabalho extraordinário, há momentos que precisam de ser eles acudidos primeiro, né, para depois poder acudir. E podíamos ir mais à frente, né, com a falta de meios que sistematicamente porque há uma grande falta de investimento e também tem que ser justo, não é uma questão deste governo, é uma questão de todos os governos, né? Continuamos a assobiar para o lado. Pronto, em relação a esta matéria, temos que continuar no outro programa. Sim, mas agora a nota positiva. A nota positiva. A minha nota positiva, como é óbvio, é para o Carnaval de Sines. São 100 anos. São 100 anos. São 100 anos de história. Incrível. São 100 anos das nossas raízes. São 100 anos de trabalho de voluntário, do melhor que Sines tem, da participação de famílias inteiras, da participação de uma comunidade inteira do concelho, uma festa que passa de filhos para netos, para bisnetos, para avós, bisavós, algo extraordinário que o nosso concelho, ao longo destes 100 anos consegue fazer, e por isso fica aqui uma palavra de parabéns, de grande apreço, de agradecimento. Se nos perguntarem a qualquer um de nós o que é Sines ou o que é que define Sines, venham ver o Carnaval de Sines. É a grande festa. Com tudo aquilo que representa, disto que o Filipe está a dizer muito bem, da entrega, da dedicação, deste gosto, da diversão, da partilha, tudo isto é Sines, está aqui Sines. Por isso a minha nota positiva, como não podia deixar de ser, é para o nosso Carnaval de Sines, que se realiza no domingo, na segunda-feira à noite e na terça, que também naturalmente fica aqui um convite a todo o país, mas em particular ao Alentejo Litoral,
para participar no Carnaval e vir assistir ao nosso Carnaval e ao trabalho extraordinário que todos os voluntários do nosso concelho fazem com a construção do nosso Carnaval. Por isso, um bem-aja a todos eles. O nosso verso desta semana é também do Carnaval, e é: no Carnaval a alegria é o enredo, nas ruas a festa é o segredo, máscaras e cores, sorrisos no ar, Carnaval é tempo de se apaixonar. O autor não sei quem é. O nosso próximo convidado é o Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Cercal do Alentejo, o Carlos. Vamos ter o gosto de ter aqui na próxima semana. Como já é habitual, as sugestões, e agradecer a quem envia sugestões e questões, as sugestões e perguntas, enfim, o que quiserem enviar, podem enviar para politicaconfactos@radiocines.com, e até para a semana, e muito obrigado a todos. E viva o Carnaval de Sines. Esta emissão do programa Política com Factos está no fim. A equipa composta por António Brás, Filipe Alexandre Raposo, Vicência Tavares e Filipe Medeiros. Este programa é emitido na Rádio Sines às quartas e domingos, sempre às 11. Desejamos a continuação de um excelente dia na companhia da Rádio Sines.